grande comissão e a pós-modernidade. A grande comissão, se ela não projetar lá, a Jéssica não vai projetar agora, mas se eu perguntar, é capaz de todos me dizerem qual é a grande comissão que o Senhor Jesus deixou para nós. Mas quando a gente fala de pós-modernidade, aí já começa a complicar um pouco mais. E o que tem a ver as duas coisas? Ou onde elas se entrelaçam? É o que nós vamos observar nesta noite, falando sobre a grande comissão e a pós-modernidade. Então eu gostaria de iniciar falando sobre o que é pós-modernidade, mas a gente vai dar uma passeadinha aqui na história. A pós-modernidade se localiza nos nossos dias. Nós vivemos esse tempo de pós-modernidade, que surgiu ali na metade do século XX, pós Segunda Guerra Mundial, e estamos nesses dias, mas eu ainda não falei o que é. Portanto, para nós vermos a pós-modernidade, nós precisamos entender o que veio antes da pós-modernidade, ou seja, a modernidade. E aí foi triste esse período da história para os cristãos, para a igreja do Senhor. O que foi a modernidade? Período histórico e cultural marcado pela valorização da razão, do intelecto, da ciência, da técnica como ferramentas centrais para o progresso e para a emancipação individual. Gravem isso, individual. Nós vamos falar um pouquinho sobre individualismo. A modernidade ela tem início, mais propriamente dito, lá no Renascimento ou na Renascença, naquele movimento cultural, período em que as artes norteavam a cultura e as ideias. A turma que estudou aí o ensino, não médio, o que vem antes do ensino médio, Camila? O que é? Fundamental, obrigado. Viu lá pela 8ª ou no 9º ano lá, alguma coisa sobre isso. Aqueles grandes artistas que apareceram na Renascença ou no Renascimento. Essa questão da arte, ela dominava a cultura, no campo das ideias, era o que virava no século XVI, no século XVII. A gente podia lembrar aqui de muitos homens que estavam lá, mas não é o intuito. Mas a modernidade tem seu apogeu, principalmente no aparecimento, eu podia dizer aqui, de uma praga chamada iluminismo. Na escola a gente aprende cheio de flores, né, sobre iluminismo. A gente aprende o nome de uns caras que parece que eram os semideuses. Montesquieu, Descartes, quem mais? Voltaire, que é chamado de o pai do iluminismo, Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith, todos vultos do iluminismo, século XVIII, 1700 e alguma coisa. Esses homens pregavam contundentemente o racionalismo, o individualismo e o antropocentrismo, coisas que o pastor já falou aqui, porque eu me lembro bem. Nessa época, o que era pregado é o afastamento total de Deus, do que eles chamavam de uma coisa etérea, para se conscientizar na razão, no individualismo, no antropocentrismo, ou seja, o homem passa a ser o centro de todas as coisas. Deus, não, esquece isso. Isso falando desses filósofos. Mas este movimento chamado iluminismo, que era o centro da modernidade, atingiu também a igreja protestante. É nessa época, de século XVIII e século XIX, que ganha força algo teológico chamado de liberalismo. Vocês já ouviram falar? Liberalismo? Vocês têm ouvido hoje, mas é velho já, né, pastor? Isso já tem coisa de 300 anos para trás, 200 e tantos anos para trás. Justamente daí, dessas ideias iluministas, que surge dentro da igreja protestante, essa linha teológica conhecida como liberalismo. A igreja na Europa e nos Estados Unidos, nos séculos 18 e 19, ficaram desfiguradas por conta dessa corrente teológica. Liberalismo, um afastamento de Deus, das verdades
bíblicas para colocar coisas produzidas pela cabeça do homem, ainda pensando que o homem é centro de todas as coisas. Do modernismo, nós chegamos então no pós-modernismo, que é um conjunto de ideias que podem reger uma cultura, as artes, a política e até mesmo a religião. E é nesse contexto que nós estamos hoje, de pós-modernismo. Ao contrário da modernidade, ou do modernismo, que pregava verdades absolutas, colocando o homem como centro do universo, no pós-modernismo, isso vai mudar completamente. A pós-modernidade se baseia em 3 pilares. Eu preciso explicar isso para vocês, para a gente entender a grande comissão, o que nós temos no meio do que nós vivemos. A pós-modernidade se baseia em 3 pilares. Pluralização é o primeiro deles. Pluralização. Nós precisamos entender que isso está sendo vivido hoje. Cosmovisões, ideias, filosofias, religiões não podem ter a intenção de deter a verdade absoluta. E eu vou me fixar só na religião. O pós-modernismo diz que uma religião não pode ter essa prerrogativa ou deter uma verdade absoluta. É o que eu não estou falando de dentro da igreja, isso é o que a sociedade pós-modernista fala. Por quê? Tudo é relativo. Tudo é relativo. Quando conversamos lá em família, por conta de algumas coisas que nós vemos, eu e a minha esposa, a gente fala exatamente isso. Às vezes nós conversamos quando o irmão dela está aí, a gente faz, pelo menos ela, né, gosta de conversar muito com ele, às vezes a gente conversa também, e a gente sempre chega nessa discussão, que termina no relativismo. Se relativiza tudo hoje, tudo. Verdade absoluta? Bíblia como verdade absoluta? Não, é tudo relativo. Segundo, privatização. É o que se baseia o pós-modernismo, pós-modernidade. Cada um tem sua verdade, portanto, sempre estaremos certos naquilo que fazemos. A Vilma pensa assim, beleza, está certo. Eu penso do meu jeito, eu estou certo também. Como assim? Mas o pastor pensa de outra forma. Não, mas ele está certo também. Não é isso que vocês têm ouvido hoje? Cada um detém a sua verdade, e a minha verdade é a minha verdade, então eu estou certo. Gente, logo ninguém está errado. Ué, como assim? Mas o pós-modernismo, a pós-modernidade prega exatamente isso. E já nós vamos entrar dentro da igreja sobre esse assunto. Terceiro pilar da pós-modernidade, a secularização. Ou seja, Deus está de fora de todas as nossas questões do dia a dia. Vamos falar sobre futebol. E aí começa-se uma discussão sobre futebol, porque futebol é uma coisa que o brasileiro gosta. Uns torcem para o Santos, outros torcem para o Palmeiras, outros torcem para o São Paulo, outros torcem para o Corinthians, para o Flamengo, e assim vai. Só não entendo como gente daqui do Guarujá consegue torcer para o Flamengo. Tem uns flamenguistas aqui na igreja que eu sei, eles não estão aí não, né? A duplinha não está aí não, né? Não, né? Fábio e Alemão. Mas aí começa a falar, mas aí você tenta introduzir ou falar alguma coisa de Deus. Não, Deus está de fora do futebol. Está mesmo, do jeito que está hoje parece que está mesmo. Não é onde? Do jeito que a coisa vira parece que Deus está fora. Mas a gente não pode excluir Deus de todas as coisas. Deus está governando todas as coisas. Mas aí eu peguei leve. Futebol é uma brincadeira. Aí a gente vai para um lance mais sério, política. Uma das grandes mentiras que colocaram para a vida de eu estou apontando para a minha esposa, porque ela fala sempre disso. Diz assim, religião, futebol e política. Será? Mas para se discutir, e vou ficar aqui só no campo da religião e da política, deixa o futebol de fora, nós temos que ter algo que nós vamos ver um pouco mais à frente.
O problema é que quando você vai falar de política, você, não, esse político detém a verdade dele, então ele está certo. Esse aqui detém a verdade dele, então está certo. Esse aqui detém a verdade dele, então está certo. Está todo mundo certo, porque se relativiza tudo. Se seculariza tudo, Deus fica de fora dessas histórias todas. Até mesmo dentro da igreja, estes conceitos pós-modernos têm influenciado a vida de muitos crentes. E o que isso tem a ver com a grande comissão? Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20. Mateus capítulo 28, de 18 a 20. E antes de ler o texto, eu preciso dar alguns exemplos do que a pós-modernidade tem feito dentro da igreja. Lembre dos pilares que eu falei aqui, do individualismo, do relativismo, da secularização. Muitos líderes hoje têm trazido ideias extremamente esquisitas, estranhas e pecaminosas para dentro da igreja, dizendo o seguinte: não tem nada a ver, isso é relativo, isso foi lá atrás, hoje não é mais assim. Na sequência nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, é o texto clássico da grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É um texto clássico que nós conhecemos. Aqueles que são crentes, cristãos, ou desde o berço, já conhecem esse texto. Talvez lá com seus 3 aninhos de idade, 4 anos, começando a ler, já começou a ler essa passagem. Então, a gente conhece isso de muito tempo. E eu gostaria de ver algumas lições desse texto. Primeiro eu falei da pós-modernidade. Agora eu queria falar um pouco da grande comissão. E no final a gente junta as duas coisas. Amém? Então vamos lá. Algumas lições do texto de Mateus. Primeiro, quando se fala em grande comissão, nós vamos entender que a autoridade, nós vamos falar sobre a autoridade de quem nos convoca. O Senhor Jesus inicia essa palavra dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E tem muita gente hoje credibilizando demais a figura do diabo ou de Satanás, ou enchendo de autoridade, quando ele não tem diante daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele não tem. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não há quem faça parar a igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus, porque nós carregamos a autoridade que Ele nos deu. Amém, igreja? Amém. Toda a autoridade nos foi dada. E às vezes nós ficamos com algumas coisas meio que apegados, barreiras são levantadas, e muitas vezes nós não temos condições de ultrapassá-las, porque não entendemos que para cumprir a grande comissão que Ele nos deu, Ele também nos deu autoridade. Um pouquinho mais à frente veremos isso. Quem nos convoca tem autoridade. Quem nos convoca tem poder. Quem nos convoca é o próprio Senhor Jesus. Segundo lugar, nós vamos observar 2 imperativos aqui do texto. O primeiro: vão. Você pode colocar o id, porque em Marcos 16, né? Isso, 16, 15, que nós temos o texto também, vai falar da mesma coisa. Vão. Você vai pegar, na raiz da palavra no grego é indo,
Mas é o imperativo: vão. Segundo, façam discípulos. Há uma ordem a nós aqui, para nós irmos fazer discípulos. E eu queria que nós aqui nesta noite, não é para desvincular, mas é para a gente entender melhor. Todo cristão, ele deve pregar o evangelho, mas a grande comissão é fazer discípulos. Fazer discípulos. Pregar o evangelho é parte da grande comissão. A grande comissão se resume em façam discípulos. É isso que o Senhor Jesus disse a nós. Ele nos manda, Ele dá esse imperativo: vão e façam discípulos. Terceiro lugar, que o texto nos apresenta, como fazer isso. Como fazer? Marcos 16:15, eu li aqui, é o texto paralelo que retrata o mesmo momento. Jesus diz: vocês vão pregar, é a primeira coisa. Vocês vão fazer discípulos de que forma? Pregando o evangelho, falando das boas novas que o céu nos deu, que o Pai nos trouxe através de Jesus. Ide, portanto, lá em Marcos diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E Mateus 28 diz: indo, façam discípulos. Marcos vai dizer: preguem. Mateus não fala, mas Marcos diz: preguem o evangelho. Segundo lugar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preguem, batizem, arrolem essas pessoas, tragam para junto, para que elas desfrutem das bênçãos que Deus tem nos dado, para que juntos nós possamos ter esta comunhão, para que possam fazer parte da nova aliança que foi trazida no sangue de Jesus. Preguem, batizem e ensinem. Como fazer isso? Pregando, trazendo aqui, batizando, coisa linda. Amados, ontem lá em Santos, na igreja de Santos, teve uma programação pela manhã lá, para uma capacitação para trabalho infantil, e algumas pessoas da igreja estavam lá. Eu tive a oportunidade de abraçar duas irmãs lá, a Patrícia e a Érica, estavam lá, daqui da igreja da IPVC, estavam lá. Duas irmãs, que pela graça de Deus, eu tive o privilégio de poder instruí-las para o batismo, para serem recebidas aqui na igreja. Faz 7 meses que isso aconteceu, e elas estavam lá se preparando para o trabalho infantil. Evangelizar, pregar o evangelho, batizar, trazer para cá, para que façam parte desta aliança, e ensinar. Em terceiro lugar, nós temos que ensinar, nós temos que nos afadigar nisso, gastar tempo, aprender da palavra. A pandemia, ela trouxe muita coisa ruim. Perdemos pessoas caríssimas nas nossas famílias, na igreja. Aqui na igreja houve baixas aqui também, inclusive do presbítero Nicodemos, uma figura queridíssima e amada por nós aqui. Mas a pandemia trouxe uma coisa boa também. Um monte de crente começou, pastor, a observar Augustus Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Leandro Lima, Marcos Granconato, um cara que eu gosto bastante, que às vezes é um pouco discutível aí para os mais idosos, mas a turma mais jovem gosta, pastor Iago Martins, já falei bastante dele aqui. A gente começou a observar essas coisas. Como eu gosto de ouvir lá o 2Ds de teologia, ainda hoje eu desfruto, eu usufruo do que Deus colocou para nós. Eu estou falando de homens de Deus aqui, e eu tenho aprendido. Há um tempo atrás, eu fiz um curso, fiz as aulas todinhas da Igreja Batista, a igreja do pastor Saião, me fugiu o nome agora. Oi? Não é reformada, é INBU, IBNU, Igreja Batista Nações Unidas. Eu fiz um curso todinho, todas as aulas deles
do Novo Testamento, como é que fala quando vai começar o Novo Testamento? Me faltou aqui a introdução ao Novo Testamento. Aprender, para quê? Para guardar para mim? Não, para ensinar. Eu preciso fazer isso. A grande comissão me leva para isso, me leva exatamente para isso. Como músico aqui na igreja, trabalhando com a rapaziada aqui, como que eu podia ensinar? Através das canções. Mas mais do que isso, eu ensinava verdades bíblicas para eles através daquilo que Deus me deu, da música. Mas aqui ensinando, fazendo discípulos, pela música também, mas principalmente pela palavra de Deus. Se Ele me usou com a música, glória a Deus por isso. Usa você também nas ferramentas que Ele põe na sua mão. Pregar o Evangelho, batizar, trazer pessoas para esta aliança e ensinar tudo aquilo que o Senhor Jesus falou e pregou. E por quem que vem esses ensinamentos? Por quem que nós vemos na palavra de Deus? Por Ele mesmo e pelos apóstolos. E a igreja crescia e perseverava na doutrina dos apóstolos, não os de hoje, não os de hoje, porque apóstolo, para ser apóstolo, tem que ter recebido diretamente do Senhor Jesus, e eu só conheço 12, os 11 menos Judas, que foi-se embora, e Paulo, que recebeu, ele mesmo diz, eu recebi meu ensinamento não de homens, mas do próprio Senhor. O texto nos traz isso. E em quarto lugar, esse texto nos mostra a certeza da companhia do mestre. A grande comissão vem recheada de coisas para nós. Aquele que nos convoca, que nos dá o imperativo, que nos diz o que fazer, é o que está conosco sempre, até a consumação dos séculos. Não é aquele professor, tem alguns professores que a gente traz no coração, né? Ou não? Eu sou da época que a gente gostava pra caramba de professor. Eu estou vendo que o pessoal parece que não gosta muito dos professores deles, não, mas eu gostava. E eu tinha uma professora, no meu primeiro ano, primeiro colegial, aqui no 1º de maio, chamada Dona Odete, professora Odete, professora de história. Oh, mas aquela professora era muito legal. E eu carrego um carinho, sabe, a lembrança dela, lembrança dessas coisas, do que ela ensinava. Nós vamos aprendendo algumas coisas que nós colocamos no nosso coração, de acordo com aquilo que nós aprendemos, e nós nos lembramos dos nossos mestres. Mas a Dona Odete já faleceu, fiquei sabendo há um tempo atrás. Por mais que ela tenha me ensinado coisa bacana, ela já foi. E definitivamente eu não sei para onde ela foi, porque eu não conheço a vida dela. Mas o mestre que nos convoca, que traz a grande comissão, Ele está aqui hoje, e eu te garanto que Ele está aqui hoje, porque Ele disse isso, não foi ninguém que me falou, a palavra dEle é que me diz, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ele está conosco hoje. Queridos, a grande comissão, ela vem recheada de muitas facetas, de muitas coisas boas, que nós temos que nos apropriar disso. Nosso contexto, aliás, eu quero que vocês venham comigo agora, para o contexto em que esse texto foi elaborado, ou daquilo que aconteceu nos dias da história do texto. E eu preciso que você mergulhe comigo agora nessa história. Jesus está falando isso momentos antes dele ser assunto ao céu. Mas vamos voltar um pouquinho? Voltem comigo agora. Está muito tenebroso o que está acontecendo. É uma quinta-feira. Já é quase madrugada. Aliás, é noite. E Jesus está celebrando a última ceia dele com os seus apóstolos. É a última. Naquele dia que antecedeu a morte dele, logo cedo, ele chamou os seus discípulos e disse: vão lá, preparem uma ceia. Como, mestre? Vocês vão procurar fulano, assim, assim, vocês vão dizer, e vai acontecer. E dito e feito, os discípulos foram e arrumaram aquele local, prepararam a ceia.
E quando Jesus, ao cair da tarde, estava com eles para celebrar a Páscoa, eu falei a ceia? Não, desculpa, a Páscoa, celebrar a Páscoa, a ceia vem depois. Jesus disse assim, olha o que ele diz: eu quis muito comer esta Páscoa com vocês. Eu desejei muito comer essa Páscoa com vocês. Tentem visualizar aquele local, a mesa posta, os discípulos meio que deitados, né, que é assim que eles comiam, com o cotovelo ali na mesa, e começaram ali a se alegrar. E a palavra de Deus diz que Jesus tomou o pão, partiu e disse: comei dele todos. Isso é o meu corpo que será partido por amor de vós. Comei, fazei isto em memória de mim. Ele pega o cálice, e ele diz assim: esse cálice é o meu sangue, que é derramado por vós. Em outra tradução, a de Marcos, diz que é derramado em favor de muitos. E em uma outra diz assim: esse é o cálice da nova aliança, que eu faço com muitos. Naquele dia, naquela noite que ele disse isso, ele olhou para você aqui no ano de 2025 e disse: eu faço uma aliança com ele lá, com ela lá em Vicente de Carvalho. Esse é o clima. Jesus ceou com eles, e vocês sabem o que aconteceu depois. Eles cantaram o hino, saíram para o Jardim das Oliveiras, e lá Judas levou a tropa para que Jesus fosse preso. O mestre foi preso, os discípulos fugiram. João, meio que se esgueirando, porque conhecia alguém de lá, conseguiu entrar para ver. Pedro foi junto. A gente conhece a história. O mestre foi julgado, como está acontecendo agora aí, coisa estranha. O mestre foi julgado, quem tem ouvidos ouça. O mestre foi julgado, e o mestre foi condenado. Sabe por que ele foi condenado? Porque ele amou você, porque ele amou a mim, e porque o Pai decidiu que ele morreria pelos seus pecados e pelos meus pecados. Pense na cena, eu quero que você esteja lá comigo. Jesus foi crucificado, e Jesus foi sepultado. Abriram um sepulcro novo na rocha de José de Arimateia. Ele foi colocado lá. Eles choraram o resto do dia, eles choraram no sábado. Os dois discípulos voltavam daquilo lá no caminho de Emaús. E vocês sabem o que aconteceu quando Jesus se colocou no meio deles? Por quê? Eu estou colocando isso porque era uma tristeza que havia no coração daqueles homens e daquelas mulheres. Quando Jesus ressuscitou, lançou-se uma mentira. É sempre assim, tanto lá quanto aqui. Lançou-se uma mentira. Digam que os discípulos roubaram o corpo dele. E começou-se então a procura dos discípulos. Os discípulos têm que se esconder, eles vão ficar no lugar fechado. É isso que está acontecendo naquele dia, naqueles dias. Quando Jesus aparece a eles e se põe no meio e diz: Pai seja convosco, eles estavam com portas cerradas. E a Bíblia diz que aqueles dias se seguiram, a incerteza do que iria acontecer, e Jesus então os chama e diz: vai lá para aquele determinado lugar, na Galileia. E eles foram e encontraram Jesus lá. E aí vem o texto que nós lemos. Este é o panorama. O mestre acabara de morrer, de ressuscitar, incerteza no coração deles. E o texto de Atos, projeta aí para mim por favor, o texto de Atos capítulo 1, vai dizer um pouquinho antes, Jesse, alguns versículos antes, ainda por favor. Não, Jesse, coloca no versículo 1, Jesse, por favor. Atos 1. Lucas vai dizer o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Vocês estão vendo? É o mesmo dia lá de Marcos e é o mesmo dia de Mateus, da grande comissão. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem:
não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Grande comissão. O que foi falado em Mateus, em Marcos, no mesmo momento, é o que Lucas está relatando aí em Atos. O momento era um momento de dor que eles viviam. Nós perdemos o mestre, era um momento de medo, os judeus estão nos perseguindo, era um momento de angústia, o que fazer? Mas o mestre disse: não se ausentem de Jerusalém, porque para vocês cumprirem a grande comissão, algo tem que acontecer, que é diferente de tudo que vocês já viram. E aconteceu. Ele disse: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês cantem, louvem, toquem bateria, né, Rosivaldo? Toquem teclado, Malaquias toque violão. Vocês vão receber poder para isso também, mas não era para isso. Vocês serão minhas testemunhas. Sabe o que significa isso? Vocês serão mártires, sofredores. Eita, eu sou sofredor 2 vezes. Sou corintiano e sou cristão. Que beleza, né, Vitinho? Vocês vão sofrer pelo meu nome. Quando ele escolhe Paulo, ele derruba Paulo no chão, e Paulo vai para casa de Simão, e lá ele fala assim, ó, leva ele para a casa de Ananias, e Ananias recebe de Deus uma visão que diz: ó, está vindo aí Saulo, mas Senhor, esse homem está perseguindo a igreja. O Senhor Jesus disse: Ananias, pode batizá-lo, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele é um vaso escolhido para isso. Dá para encaixar agora. A grande comissão só pode ser efetuada se nós a fizermos no poder do Espírito Santo, de acordo com tudo aquilo que o próprio Jesus nos deu. Nós temos que pregar, batizar, ensinar, mas temos que ser revestidos por esse poder. Jesus disse: vocês vão fazer, mas espere um pouco, não é hora ainda. O problema é que tem muita gente se adiantando ou falsificando isso. Gente que quer fazer a grande comissão, fazer discípulos hoje, a gente está cansado de ver isso aí na internet, mas que não receberam o poder de Deus para serem testemunhas, para serem sofredores, para serem mártires. Eu estou vendo muita gente hoje dentro da pós-modernidade que nós estamos vivendo, tentando fazer grande comissão para receber likes, views e todas as coisas que nós podemos ver por aí, para ter milhões de seguidores. Começaram a falsificar o evangelho do Senhor Jesus. Nos nossos dias, esqueçam 2000 anos atrás, venham agora aqui para os nossos dias, porque nós falamos de como era o clima daquele povo que recebeu a grande comissão, mas você e eu também temos recebido a grande comissão nos dias de hoje. E como que nós vivemos? Não temos judeus e não temos os romanos para nos perseguir, mas dentro da própria igreja se levantam homens deturpando o evangelho do Senhor Jesus, relativizando todas as coisas, secularizando a palavra de Deus. Esta é a pós-modernidade. Este é o perigo da pós-modernidade dentro das igrejas que nós temos hoje. Para cumprirmos a grande comissão, nós temos que deixar essas ideias pós-modernas, se eu posso dizer assim, de lado, porque nós temos uma verdade absoluta. Se a pós-modernidade diz que tudo é relativo, nós dizemos não. Nós temos uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. É aquilo que o próprio Senhor Jesus deixou para as nossas vidas. Num tempo que é pós-moderno, onde líderes de igreja querem atualizar
a palavra de Deus para relativizar o que ela pode ensinar aos caprichos mundanos que invadiram as igrejas. Só crentes revestidos do poder de Deus terão autoridade para pregar o evangelho e fazer discípulos verdadeiros. Querem atualizar a palavra de Deus para poder encaixar dentro da nossa liturgia ou dentro da nossa fé coisas que são mundanas. Homossexualismo, casamento entre mulheres e mulheres, homens e homens. Querem colocar isso goela abaixo do cristão hoje, porque tudo é relativo. Nós temos ouvido líderes dizerem, grandes líderes, já falei isso aqui, grandes líderes dizendo, não, o que Davi falou não é para hoje. Eu não estou nem falando de Paulo, porque Paulo, eles batem em Paulo o tempo inteiro. Já falamos sobre isso, né, pastor? Tem uma corrente anti-paulina aí terrível. Mas eu ouvi um pastor dizer que aquilo que Davi falou não pode se aplicar para hoje, porque aquilo era para aquele tempo. O que nós temos hoje são circunstâncias diferentes. Então nós temos que atualizar a palavra de Deus para que essas coisas que vêm de fora possam se encaixar dentro da nossa fé. Isso é secularismo. Estão deixando Deus de fora dessa conversa. Se nós temos que cumprir a grande comissão, é nos afastando, combatendo essa praga chamada de pensamento pós-moderno. E olha que eu não estou falando do que as pessoas fora da igreja fazem, porque já estão perdidos mesmo. Nós temos que pregar o evangelho, mas eu estou situado no que tem acontecido dentro da igreja evangélica brasileira. Eu dei um exemplo, vocês têm outros aí, que vocês podem lembrar e podem falar também. Nossos valores, tudo o que aprendemos sobre o Senhor Jesus e seu evangelho, são inegociáveis. Aquilo que os apóstolos aprenderam lá, e nos passaram hoje aqui, continuam sendo inegociáveis. Não são pensamentos modernos ou pós-modernos que podem modificar a nossa fé, e principalmente a nossa fé reformada, porque é sobre isso que tem se levantado grandes brigas hoje. Esses grandes líderes eles têm nos chamado de também, mas fundamentalistas. Retrógrado, com certeza. Fundamentalistas. Eu quero ser um fundamentalista, sim, na palavra do Senhor, porque foi lá que eu fui fundamentado desde a minha tenra infância. E para terminar, no mundo pós-moderno, os verdadeiros servos do Senhor têm o dever e a responsabilidade de pregar a verdade absoluta da palavra de Deus, e assim cumprir a grande comissão com poder e autoridade. Meu amado, eu e você temos no nosso coração essa verdade absoluta. Você não pode deixar que pessoas digam para você, não, a sua verdade é a sua verdade, a minha verdade é a minha verdade, você está certo, eu estou certo também. Não, eu tenho a verdade, que é a palavra de Deus. Tem uma música que a gente canta que diz isso: a verdade é tua palavra, que não pode mentir. O que passa disso é mentira, é engodo. O apóstolo Pedro disse: sede sóbrios e vigilantes, lá em 1 Pedro 5,8, porque o vosso adversário, o diabo, anda ao vosso derredor, bramando, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Esse é o nosso cuidado, porque nós sabemos que estas coisas não provêm da palavra de Deus, mas sim são estratégias satânicas para ludibriar o crente nos dias de hoje, seja no modernismo, seja no pós-modernismo, na pós-modernidade. O engano é que está por trás de todas essas coisas. Nós possuímos no nosso coração, nas nossas mãos, a verdade absoluta, a palavra do Senhor. Que Ele nos abençoe e que nós possamos, com poder e autoridade dado por Ele, cumprir a grande comissão, indo fazer discípulos. Que Deus nos abençoe. Amém.